Olá, estudantes! Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Adriana. Não esqueçam de acessar as atividades obrigatórias e respondê-las, pois essas atividades estão vinculadas à sua presença. Vamos lá para mais uma aula? O que iremos ver hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o gênero textual reportagem, fato e opinião e também o significado de expressões. Vamos lá? Leiam comigo esta reportagem. Brasil diz adeus à maior lixão da América Latina em Brasília. Encerramento do lixão da estrutural marca o começo de uma nova história na gestão do resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada. Escrito por Vanessa Barbosa e publicado em 20 de 1 de 2018, às 7h19. São Paulo. Após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural em Brasília, o maior em atividade na América Latina e o segundo maior do mundo, atrás apenas do de Jacarta, na Indonésia. O fechamento está previsto para ocorrer neste sábado, dia 20. Diariamente, mais de 3.000 toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final o lixão, a pior forma possível de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usado, a estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. É tanta sujeira emaranhada no mesmo espaço que o ponto mais alto da montanha de entulho chega a 60 metros de altura. No começo de 2017, Brasília inaugurou o aterro sanitário de Samambaia, projetado para compor 8,13 milhões de toneladas de rejeitos, com uma vida útil de 13 anos, para garantir que só vá rejeito para o aterro, ou seja, resíduos sem possibilidade de reutilização. O governo do Distrito Federal planejou a abertura de 5 centros de triagem de material. Esses centros são essenciais para a separação de recicláveis e, mais ainda, para a reinserção no mercado de quase 2.000 catadores que tiravam do lixo da estrutural o seu sustento. Desafio nacional. O encerramento do lixão, localizado a 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, marca o começo de uma nova história para a gestão de resíduos na região e no Brasil, mas sem perder de vista a imensa cicatriz deixada. A remediação do impacto ambiental pode levar de 30 a 50 anos. Serão necessárias várias etapas de contenção de vazamentos, emissões e tratamento de área. É como um quebra-cabeça de custo elevado, diz a Exame.com Gabriela Otero, coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. A entidade fechou um acordo de cooperação para acompanhar o fechamento do lixão até sua conclusão definitiva. O fechamento do lixão da estrutural e a criação de uma nova logística de descarte pode mobilizar outras cidades a fazer o mesmo, destaca a especialista. Segundo o levantamento da entidade, 1.559 municípios brasileiros, quase 30% do total, recorrem aos lixões em 2016, contra 1.552 em 2015.
anos com dados mais recentes disponíveis. No total, em todo o território nacional, existem 2.976 lixões em operação. Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, instituída com 20 anos de atraso em 2010, o país deveria extinguir todos os lixões até 2014. O prazo foi adiado e as capitais e municípios de região metropolitana têm até 31 de julho de 2018 para acabar com os lixões e cidades pequenas até 2021. Claramente, a extinção dos lixões está longe de acontecer. Para a da Brelp, embora a consciência sobre o problema venha crescendo, faltam mudanças concretas. O estímulo, segundo ela, pode vir do governo, por meio, por exemplo, do estabelecimento de um sistema de aproveitamento energético de resíduo. Pode vir pelo próprio setor industrial, que precisa se mexer para atender à logística reversa previstas na PNRS e também da revisão de hábitos e atitudes por parte da população. O que não dá é ficar inércia. A inércia custa bilhões. Precisamos nos movimentar e rever nossa relação com o lixo, sublinha. Vamos lá, então, para responder a primeira questão sobre esse texto que nós acabamos de ler. Vejamos, assim como a notícia, o primeiro parágrafo da reportagem pode ser o lead, que consiste na síntese das informações relatadas. Releia um trecho do primeiro parágrafo. Vamos reler juntos? São Paulo, após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural em Brasília. O que vocês terão que fazer? Vamos agora responder. O que ocorreu, né? O que me traz esse trecho, né? O que ocorreu nesse trecho? Vamos lá?
Então, conseguiram responder, não é mesmo? O que ocorreu, né? Veja, aqui quando diz, vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural. Não é isso que ocorreu, pessoal? Estava fácil, não estava essa atividade, né? Está bem explícito aqui, está bem direto o que realmente ocorreu, não é? Então, vamos para a atividade 2. Leia o primeiro parágrafo, lembra, né? O primeiro parágrafo dentro de uma reportagem chama lead, né? Que traz todas aquelas informações, não é mesmo? Então, após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural em Brasília, o maior em atividade na América Latina e o segundo maior do mundo, através apenas de Jacarta, na Indonésia. O fechamento está previsto para ocorrer neste sábado, dia 20, né? Lembre-se, quando ele relata que neste sábado, tem lá no início a data que foi publicado, então não significa que vai ser nesse nosso próximo sábado, ok? Não esqueça disso. De acordo com o parágrafo acima, o encerramento do lixão ocorreu onde e quando? Vamos lá? Todas as informações estão nesse trecho. Analisem. Foi fácil encontrar, não é mesmo, pessoal? Né? Então, veja aqui, está bem em destaque estrutural em Brasília, onde ocorreu? Em Brasília. E quando ocorreu? Sábado 20, não é?
Eu tenho certeza que vocês acertaram. Era só prestar um pouquinho de atenção e voltar à leitura ali no trecho, não é? Então, atividade 3. Releia o primeiro parágrafo, que continua sendo o quê? Então, vocês não esqueçam, o primeiro parágrafo ali do gênero reportagem, a gente chama de lead, né? Após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da Estrutural, em Brasília, o maior em atividade na América Latina e o segundo maior do mundo, através apenas do de Jakarta, na Indonésia. O fechamento está previsto para ocorrer neste sábado 20. Veja o que vocês vão ter que procurar. Por que e como ocorreu o encerramento do lixão? Veja, agora é diferente da anterior, que pedia quando e onde, não é mesmo? Agora, por que e como ocorreu este encerramento do lixão? Vamos lá responder? Então, conseguiram com facilidade, não é mesmo? E veja, né? Aqui, eu disse através, não foi mesmo? Através apenas? Não, pessoal, eu li errado. É atrás apenas do de Jakarta, na Indonésia, tá bom? Então, por que e como ocorreu o encerramento do lixão? Veja, se você respondeu algo parecido,
Está certo, não precisa ser exatamente como a professora colocou aqui, tá certo? Vamos ver qual foi a resposta? Porque esse lixão era o maior em atividade na América Latina e o segundo maior do mundo. Seu fechamento ocorreu como forma de atender a uma nova política. Do quê? De redução dos danos ambientais, resultado de uma discussão e de um planejamento, né, de durarem mais de 10 anos. Tá? Então, se você respondeu com essa mesma intenção, né, com esse mesmo significado, está correto. Parabéns! E vamos para um quiz? Que legal quiz! Eu adoro fazer quiz porque eu fico juntamente com vocês aí para pensar e encontrar a alternativa correta. Vamos lá? No trecho, a remediação do impacto ambiental pode levar de 30 a 50 anos. Serão necessárias várias etapas de contenção de vazamentos, emissões e tratamento da área. É como um quebra-cabeça de custo elevado. Veja, aqui está o trecho que foi retirado lá da reportagem, não é mesmo? Então, o que temos que fazer agora? Qual o significado da expressão remediação? Veja, eu já escutei algumas vezes essa expressão, esse termo remediação. E você também escutou já? Quando você escutou, você já identificou realmente o que queria dizer naquele contexto, onde você escutou alguém falando ou que você leu? Vamos ver então, né? O que significa essa remediação, né? Que informação que quer nos passar esse termo, né? Essa palavrinha remediação. Letra A, agravar. Letra B, atenuar, tornar mais aceitável. Ou a letra C, alterar. O que vocês acham? Quando vocês escutaram, ou até mesmo quem escutou pela primeira vez agora, né, nesse trecho, ou na reportagem que eu acabei de ler, o que trouxe essa informação? Quando você escutou remediação, o que te trouxe? Trouxe a ideia do quê? Bem, se você disse atenuar, tornar mais aceitável, você acertou. Realmente é esse sentido. Veja, né? Aqui quando diz a remediação, né, do impacto ambiental, então pode ser assim, a atenuação desse impacto ambiental, não é mesmo? Então, ele traz ali essa ideia de tornar mais aceitável, né? De atenuar, tornar um pouco mais leve. Vamos relembrar o que é fato e opinião. Veja, nós já falamos sobre fato e opinião nas aulas anteriores, quando falamos também de notícia. Lembra do gênero notícia, não é verdade? Então, agora vamos retomar um pouquinho o que é fato e o que é opinião, né? Fato são eventos ou acontecimentos que realmente aconteceram. Uma verdade é algo que foi comprovado, não é mesmo? É um fato, não tem mudança. É aquilo lá e ponto. E a opinião? O que vem a ser a opinião? Visão particular acerca de um fato. Reflete juízo de valor e interpretações, né? Então, a opinião vem também, né, fazer parte do fato, que é algo que aconteceu, mas ali dentro eu posso desenvolver ali a opinião, o juízo, interpretações diferentes, não é mesmo? Diferente do fato que não pode ser mudado, é aquilo e ponto. Enquanto que a opinião eu posso expressar ali o que eu penso, ou um terceiro também pode colocar, que é através de, eu posso fazer reportagens, não é mesmo? Eu posso perguntar a opinião de um, enfim, a opinião do outro e colocar ali no texto, tá certo? Então, visão particular acerca de um fato, do que aconteceu mesmo, mas que reflete juízos de valores e interpretações, causando aí, então, várias formas de interpretações, né, de acordo com o contexto. Vamos ver a atividade 6, o que vem pedindo para nós?
Releia o trecho da reportagem. Diariamente, mais de 3.000 toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final o lixão. A pior forma possível de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usado, estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. Não é mesmo? Veja, estrutural era o nome lá do aterro, né, do lixão, na verdade, né? Identifique e transcreva partes do trecho que apresentam fatos relatados pela autora. Veja, fatos, algo realmente que aconteceu, tá bom? Então, um tempinho para vocês pensarem, retomar a ideia da nossa reportagem e responder da melhor forma possível. Vamos lá? Então, conseguiram responder com facilidade? Vamos ver? Identifique e transcreva partes do trecho que apresentam fatos relatados pela autora, né? A autora ali da reportagem. Vejamos, né? Tá bem explícito aqui, né? Diariamente, mais de 3.000 toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final o lixão, né? A pior forma possível de descartes, então, volta lá, 6 décadas desde que começou a ser usado, estrutural, acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. Então, a resposta, na verdade, estava no trecho, né? Por isso que a professora sempre coloca o trecho ali para que vocês voltem a reler e tentam responder da melhor forma possível.
Identifique e transcreva partes do trecho que apresenta fatos relatos pela autora. Estão aqui, tá ok? Então, muito fácil. Atividade 7. Temos aqui mais um trecho da reportagem. Vamos ler? Diariamente, mais de 3.000 toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final lixão, a pior forma de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usado, estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. Veja, identifique e transcreva partes do trecho que apresenta a opinião da autora da notícia. Veja, na anterior a gente foi ali para o fato, né? O que tinha ocorrido. Agora, a parte desse trecho aqui, onde vem a opinião da autora. Vamos lá? Conseguiram com facilidade identificar essa opinião da autora no trecho? Claro que sim, não é mesmo? Veja, aqui diz a pior forma possível de descarte. Então, o que está em negrito, né, aqui, na verdade em destaque, não está, está em vermelho aqui para vocês, né, grifado, e é a opinião da autora, não foi um fato, né, quando ela coloca a pior forma possível de descarte, então é a opinião dela. Por isso que é opinião e não o fato, ok? E atividade 8, vamos fazer juntos, né? Leia o que diz o trecho sobre a extinção de todos os lixões até 2014.
O prazo foi adiado e as capitais e municípios de região metropolitana têm até 31 de julho de 2018 para acabar com os lixões, e cidades pequenas até 2021. Claramente, a extinção dos lixões está longe de acontecer, não é mesmo? Então, o que pede essa atividade? A atividade ela quer saber da sua opinião, né? Desculpa, não da sua opinião, da opinião da autora, né? Qual é a opinião da autora, da jornalista em relação a esse fato, né? Lembra que o fato é algo que realmente aconteceu, né? Identifique na reportagem a frase que expressa essa opinião, né? A opinião da autora, da jornalista, ela quem escreveu o texto, né? Essa reportagem. Então, aqui dentro tem a opinião dela. Vamos identificar?
Então, conseguiram identificar a opinião da autora nesse trecho? Vamos ver? Veja, está aqui, né? Claramente, né? Aqui está, olha lá. Claramente a extinção dos lixões está longe de acontecer, né? Então, até o termo aqui claramente já está ali indicando uma opinião, não é mesmo? E é a opinião da autora. Vamos para a atividade 9. Veja, como você pode perceber, a autora, a jornalista, emite opiniões sobre o tema discutido ao longo do texto. Nas notícias que lemos nas aulas anteriores, o autor, jornalista, emite opinião direta sobre os fatos relatados, como feito na reportagem. Como base nisso, o que é possível concluir, né? Então, aqui eu tenho duas perguntas, né? Como feito na reportagem, né? Quer dizer, o autor emite opinião direta sobre os fatos relatados nessa reportagem? E, com base nisso, o que é possível concluir? Será que sim? Será que não? Está um pouco, né? Quando aqui eu retomo sobre a notícia que nós vimos nas aulas anteriores, não é mesmo? Vocês viram sobre notícia, vimos as características e agora trazendo a reportagem para vocês, será que a autora, né, ela relata esses fatos diretamente, né, ou não? O que vocês acham? Vamos tentar responder essas duas questões?
E então, conseguiram responder? Claro que sim, não é mesmo? Vamos ver? Resposta possível, né? Por que que é possível? Porque você pode responder de uma outra forma, tá certo? Nada impede. Então, o que diz aqui? Na notícia, não há opinião direta do autor, do jornalista, sobre o fato. Veja, eu estou retomando aqui aquelas aulas anteriores que nós vimos sobre notícia, ok? Então, não há opinião direta do autor, do jornalista sobre o fato. Assim, pode-se concluir que essa seja uma das diferenças entre os dois gêneros, né? Pois na reportagem, essa opinião pode ser explícita ou não, tá certo? Então, a diferença entre notícia e reportagem, ok? Vamos fazer um quiz? Vamos fazer juntos esse quiz, não é? Leia o trecho. O fechamento do lixão, da estrutural e a criação de uma nova logística de descarte pode mobilizar outras cidades a fazer o mesmo. Destaca o especialista, né? Então, falou ali a especialista, ok? Então, o trecho expressa. O que esse trecho está expressando? Uma opinião, letra A. Letra B, um fato. Ou letra C, nenhuma das alternativas. O que você acha? Né? Então, vamos parar um pouquinho para analisar e responder esse quiz. Vamos lá? Veja, eu acho que já deu tempo, não é mesmo? O que vocês acham? Se você respondeu a alternativa A, uma opinião, parabéns, você acertou. É isso mesmo, né? O trecho, ele está expressando aqui uma opinião da autora, né? Da jornalista, ok? Enfim, chegamos mais um final, né, de aula de língua portuguesa. Gostaram da aula? Falamos sobre a reportagem, né, algumas características de reportagem e falamos o tema, né, dessa reportagem que foi a questão do lixão, não é mesmo? Então, o que nós vimos nessa aula? Nós lemos uma reportagem, tá? Nós distinguimos um fato de opinião, nós relembramos ali a questão do fato, né? Uma das características que é da notícia também, não é mesmo? Falamos da opinião também, que também é características, né? Da reportagem e revimos a questão da notícia. Então, veja, nós vimos fato e opinião. Tá? Fato é algo que realmente aconteceu, é retratado daquela forma, enquanto a opinião, nós podemos ali trazer a opinião do autor, a opinião de terceiros, tá certo? E também compreendemos o sentido de palavras e expressões, tá? Então, desejo a vocês um bom estudo e também mando um abraço carinhoso para o pessoal, né, os estudantes e professores de Maringá. Tchau, até a próxima!